Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente. Vamos continuar, tá? A gente está aqui no nosso direito processual civil, né? A gente está falando sobre processo de conhecimento e na última aula a gente falou um pouco sobre a petição inicial. Nessa agora a gente vai falar sobre as possibilidades de resposta do réu, tá? Agora a gente vai destrinchar a ideia de como que o réu pode responder a esse meu pedido, né? Após a citação, porque aí o caminho da petição inicial é a seguinte: você dá entrada no pedido com a petição inicial, o juiz ele vai fazer uma primeira decisão, que é a decisão saneadora, né? Ele vai pegar tudo aquilo ali e vai fazer uma leitura e vai ver se precisa de alguma emenda, né? Se precisa que você junte mais alguma coisa, que você prove mais alguma coisa. Se precisar, ele vai te dar um prazo para emendar a inicial, né? Que é juntar mais documentos possíveis. Caso isso não seja necessário, ele já vai ali deferir, já vai fazer o início do que a gente chama de citação, né? Vai determinar a citação do réu para que ele tenha conhecimento da sua petição inicial e aí ele possa, então, responder a essa petição inicial. E aí, basicamente, a resposta do réu a um pedido, a uma petição inicial, ela pode ser de dois tipos, tá? Pode ser ou a contestação ou o que a gente chama de reconvenção. E é isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje, tá? Olha só, assim que ele recebe o AR pelos correios, ou ele recebe pelo oficial de justiça a citação de um processo, a parte contrária, ela tem um tempo para responder aquela demanda, tá? Normalmente, pelo CPC, os 15 dias úteis, tá? Desses 15 dias úteis aí, a gente vai, o réu, dependendo da necessidade dele, vai escolher qual dos lados ele vai se utilizar, né? Qual das demandas ele vai se utilizar. Ou se ele vai entrar com a contestação ou com uma reconvenção. A gente vai começar pela contestação, tá? A contestação, ela é a resposta mais importante do réu, é a resposta que o réu vai dar mesmo ao meu pedido e é a forma como o réu vai exercer o seu direito de defesa, tá? E nela, o réu ele vai apresentar todas as questões legais e enfáticas também que ele tiver a seu favor, né? Então, como é que a contestação ela vai acontecer? Lembra que no endereçamento da petição inicial eu não insiro qual foi a vara sorteada, digamos assim. Se eu tiver mais de uma, eu não coloco qual foi a vara sorteada, porque eu não sei, né? Mas o réu já vai saber. Então, o endereçamento da contestação já vai constar ali bonitinho para qual é o juiz que está recebendo essa demanda, tá? Em seguida, ele vai fazer ali a qualificação dele, né, como réu, e vai especificar que aquele documento ali é uma contestação, tá? E aí ele vai apresentar, dentro dessa contestação, a parte fática também, tá? Ele vai contar um pouco ali dos fatos, dizendo que a parte autora entrou com pedido assim, 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 assado, vai determinar quais foram os pedidos da parte autora e vai falar, mas a verdade dos fatos é tal, e vai contar o que seria a parte fática que ele considera verdadeira, digamos assim. O réu, ele tem direito de contestar absolutamente tudo que o autor colocou na sua petição inicial. O que significa que se ele deixar de contestar alguma das coisas que foram colocadas na petição inicial, essas coisas serão consideradas incontroversas. Como assim, professora? Se eu cito na petição inicial que digamos, né, vamos voltar para a situação ali de um acidente de trânsito normal ali, né, que eu tive o meu carro abalroado e o motorista estava visivelmente bêbado e ele fugiu do local e não quis pagar o acidente. Então eu disse 4 coisas na minha petição inicial, tá? Na contestação, o réu fala que não, eu não estava bebendo, né? Eu não tinha bebido, tá aqui o meu exame, eu não tava bêbado, fiz o bafômetro e deu negativo, que eu não fugi do local, por exemplo, né? E que eu ofertei
fiz uma oferta ali para pagamento e a pessoa não aceitou. Bom, ok. Dessas 4 coisas que eu disse, ele contestou apenas 3. Então, a batida é incontroversa, tá? É o que o juiz vai considerar de fatos incontroversos. Que uma vez que eu contar dentro da minha petição inicial mais de uma coisa, né? Mais de um acontecimento ali possível. E a parte ré, por exemplo, só contestar a metade, a outra metade o juiz vai considerar que a parte autora está falando a verdade. Tá? Então, como advogado, a gente tem que prestar muita atenção, por exemplo, nesses detalhes, tá? Que tudo que o autor colocou na petição inicial deve ser contestado. Afinal de contas, se você não contestar, você considera que sejam verdadeiros aqueles fatos alegados pelo autor. Do mesmo modo, se o réu deixar de contestar, né, se ele não incluir as defesas dele, ele é considerado um réu revel. E o réu revel, a ideia desse princípio é que o réu considera que, bom, o juiz vai considerar que sejam verdadeiros todos os fatos narrados na inicial, porque, bom, a parte recebeu a citação, teve período para contestar e não quis, então é porque ela reconhece que é aquilo ali mesmo, tá? E aí o juiz vai mandar seguir para o julgamento antecipado. Né? Então, é necessário ali que se faça a contestação dentro do prazo correto, tá? Porque após o prazo, essa contestação pode ser considerada intempestiva e se for um caso que, independentemente do tempo, né, sei lá, não dê, porque a contestação ela funciona do seguinte modo, você tem um prazo para contestar, mas se você contesta depois do prazo, não é que o juiz não vai receber a sua contestação, ele pode não receber a sua contestação, mas o que você vai alegar, ele pode até pensar quando for julgar, mas ele vai te condenar como revel, sabe assim? Então, mesmo que seja depois do prazo, a contestação ela tem que aparecer ali, embora ela não vai ser útil para o processo, mas para o julgamento, talvez, sabe? Então, é necessário, sim, que a contestação seja entregue, tá? É muito necessário que a contestação seja feita. Bom, e aí, né, dentro ali da contestação ainda, existem algumas questões preliminares que o réu pode alegar. Uma delas, né, seria, por exemplo, que o juízo que foi endereçado àquela ação não é um juízo competente. Então, eu deveria ter entrado em outra vara possível e entrei, né, na vara errada, digamos assim. Então, eu deveria endereçar a minha ação para a vara de família, eu enderecei para a vara civil. E aí, isso é uma coisa que o réu pode alegar na sua contestação. Também pode alegar erro no valor da causa. Também pode alegar inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada. Tá? O que acontece? Todos esses detalhes são detalhes processuais, digamos assim. Por exemplo, a perempção, ela consiste em o autor, ele entra com a causa 3 vezes, por exemplo, e quando está chegando ali na contestação, ele desiste. Ele entra com a causa, viu, sei lá, esqueceu de pedir alguma coisa, pede desistência, 1. Segunda vez ele faz a mesma coisa, 2. Aí terceira vez ele faz a mesma coisa, 3. Na quarta, se considera que essa petição inicial não pode ser, você não pode entrar com a mesma petição inicial, tá? E aí isso é chamado de perempção. E aí o réu, sabendo disso, sabendo que a parte autora tá fazendo aquilo ali só de sacanagem mesmo, ele pode alegar a perempção e falar não. Ou então também pode alegar litispendência, que é um processo que está ligado ao julgamento de outro processo, né? Ou então pode alegar coisa julgada, dizer, olha, a gente já discutiu isso aqui, a pessoa quer discutir isso aqui de novo, isso aqui já tem um processo, já tem uma sentença, já é coisa julgada, não pode mais mexer nisso aqui. Então tá bom, né? Então existem causas preliminares, digamos assim,
que o contestante, né, o réu, ele pode alegar. Inclusive, ele também pode alegar a falta de condições da ação, por exemplo, tá? Então, se a parte autora, quem está entrando com o meu pedido, não é a parte que deveria entrar, ele também vai falar, não, essa pessoa aqui não é legítima para estar pedindo isso para mim, não, tá? Por exemplo, digamos que seja uma ação de alimentos, por exemplo. E quem está entrando com a ação de alimentos não é a mãe da criança, é a avó da criança, mas a avó da criança não tem a guarda dessa criança, por exemplo, tá? Na hora de contestar, o pai pode falar, não é, essa pessoa não é legítima para pedir alguma coisa, tá? Para fazer essa petição inicial. Então, a todo momento, o contestante, o réu, ele pode fazer alegações preliminares ali que prejudicam a causa, se a petição do autor estiver mal feita, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que a gente até escreve na ação como preliminar, a gente já escreve até antes dos fatos, a gente escreve esses dados preliminares aí, tá? E aí o que acontece também é que o réu, ele também não, ele apresenta a contestação dele num prazo e fatos novos depois desse prazo não podem ser colocados em uma outra contestação. Você pode fazer uma segunda contestação, assim como o autor também não pode fazer uma segunda petição inicial, ele, a não ser que seja necessário fazer a emenda, o contestante, né, ou o réu, ele também não pode fazer uma nova contestação, porque surgiram fatos novos. Claro, existem situações específicas que prejudicam a ação, né, inclusive, aí sim, ok, tudo bem, digamos que o réu já apresentou a contestação e depois ele fica sabendo que o autor da ação morreu. Isso é um fato novo que prejudica a ação como um todo. Então, ok, ele pode informar o juiz que há ali a falta de condições da ação, por exemplo, e o juiz vai extinguir essa causa sem resolução de mérito, tá? Ademais, a gente pode também... O réu pode também escolher pelo caminho da reconvenção. E a reconvenção nada mais é como se o autor, ao mesmo tempo, eu vou falar um jargão bem estudantil aqui, mas ele pede truco, tá? É como se, no momento de contestar a ação ali, de responder aquela ação, ele fala, não, é ele quem tá me devendo, então eu vou cobrar dele também. Né? Ao invés dele estar me cobrando, eu entendo que é ele quem está me devendo, então eu vou pedir vou fazer um pedido inicial em cima do pedido dele, tá? Isso é chamado reconvenção, é como as partes agora tá uma querendo uma coisa da outra, tá? E aí vira como se fossem duas petições iniciais, e aí vão ter duas contestações também, então pausa para você entender como é que seria essa ideia, né? O autor entrou com a petição inicial aqui, e a minha ideia como réu aqui é fazer uma reconvenção. Ao mesmo tempo da minha reconvenção, eu vou apresentar a minha contestação a essa petição inicial aqui, tá? Então, essa petição inicial, ela vai ser respondida aqui. E logo em seguida, o autor, ele vai ter um tempo, ou o autor, né, e reconvindo, ele vai ter que responder a minha reconvenção aqui, né, respondendo ali com a contestação à minha reconvenção, tá? Então faz um cruzado ali e vão ter duas petições iniciais, digamos assim, e duas contestações ao mesmo tempo, tá? E aí o juiz depois vai especificar quais as provas serão juntadas, mas a ideia da reconvenção é que seja uma demanda também proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo, já que se entende ali, na realidade, que não há um entendimento sobre quem deve quem, ou quem tem que prestar alguma coisa, quem tem que pagar alguma coisa, quem tem que entregar alguma coisa para o outro, tá? Quando houver essa confusão aí, né, o autor entende que precisa de alguma coisa do réu e o réu entende que precisa de alguma coisa do autor, é possível se contestar juntando também a reconvenção, tá? E aí a ideia é que se na reconvenção
o réu considera que, por exemplo, aquele juízo não é competente, as regras vão ser bem parecidas ali para as regras da petição inicial e da contestação também, tá? Então, o juízo competente, né, a qualificação, tanto os fundamentos fáticos e fundamentos jurídicos também têm que ser colocados, tá? Então, vai ser tudo isso na mesma peça, tá? E ainda tem uma coisa muito engraçada, que também é possível fazer uma reconvenção à reconvenção, tá? É bem confuso, mas é possível se fazer uma reconvenção à reconvenção. Porque se o réu, o reconvinte, né, faz ali a sua reconvenção e o autor para e pensa, ah não, mas esse pedido aqui que ele fez, não, é ele quem está me devendo isso, mas eu não coloquei isso na petição inicial. Ele pode responder uma reconvenção com outra reconvenção. E aí fica um pedindo uma coisa para o outro. E lógico que em cada caso, né, específico, uma hora os pedidos vão se finalizar, né, então isso não vai ser para sempre, mas é possível, tá? São casos possíveis. Bom, e aí depois, né, digamos, vamos seguir aqui o caminho padrão, né? Depois da contestação, será aberto para o autor o prazo para resposta àquela contestação, que é o que a gente chama de réplica, tá? A réplica, ela vai ser ali a resposta do autor àqueles fundamentos que ele colocou como contrários, né? E aí, na réplica, é o momento em que o autor, por exemplo, vai especificar quais foram os fatos incontroversos, tá? Então, na contestação, o réu, ele não contestou duas dos atos que eu disse aqui que ele comentou. Ele só contestou os outros dois. Então, o juiz vai falar, então tá bom, então considera-se verdadeiros esses outros dois fatos aqui. Mas isso tem que ser demonstrado pelo autor. Isso vai ser demonstrado na réplica, por exemplo, tá? A réplica, ela vai fazer essa distribuição ali, né, a possibilidade de que o autor redistribua o direito que ele está pedindo, né, e que ele faça ali a demonstração novamente do que ele acredita que seja necessário provar ao juiz. Então, esse é o momento também em que as partes vão especificar quais vão ser as provas que elas vão produzir na próxima fase processual, que é a que a gente vai conversar logo em seguida, né? Na próxima aula a gente vai conversar sobre as provas, só que nesse momento aqui do final da réplica, na contestação e no final da réplica, as partes, elas vão entrar, vão entrar ali no momento de pedirem que tipo de prova elas pretendem produzir, tá? Então eu vou dizer para o juiz, se eu quero que seja ouvida as testemunhas, se eu quero que seja ouvida a testemunha, então eu vou especificar, eu quero que ouça essa testemunha, eu quero que faça esse laudo, eu quero que procure um perito para isso, eu quero que, nesse momento processual, que a gente vai especificar quais as provas que a gente pretende produzir. Caso isso não seja feito dentro dos pedidos da contestação e da réplica, o juiz ele vai abrir um outro prazo, né? Ele vai fazer uma outra decisão saneadora ali, do processo até onde ele está, e vai abrir prazo para as partes, para que elas produzam as provas que pretendem produzir, tá? Especifiquem as provas que pretendem produzir. E aí, as partes vão ter que fazer isso numa outra petição. Mas se já fizerem na contestação e na réplica, facilita, né? O processo ele caminha mais rápido. E como nosso interesse é fazer o processo caminhar mais rápido, bingo, resolvido o nosso problema, tá? Bom, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente conversa sobre a teoria das provas e a gente vai falar um pouquinho sobre quais essas provas aí a gente pode produzir então, tá bom? Até breve, obrigada pela companhia, tchau, tchau.